Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Nós vamos refletir hoje sobre expiações coletivas e fatalidade. E pergunto, antes de iniciar, alguém aqui não é espírita? Alguém não é espírita? Todos você não é espírita? Vem pela primeira vez? Não. Ok, tudo bem. Mas é só para a gente ter uma noção. Por quê? Nós que somos espíritos, nós temos o objetivo, o princípio que o espírito é um ser mortal. O espírito não morre nunca. O nosso corpo é uma veste que o espírito usa por um certo tempo e depois o corpo morre e o espírito volta para o mundo espiritual. De modo geral, nós, se fôssemos espíritos de segunda ordem, isso é, a natureza espiritual predomina sobre a natureza material, nós veríamos todos e a tudo pela ótica do espírito. Mas nós não somos seres de segunda ordem. Nós somos seres de terceira ordem da escala espírita. Existem três ordens. Espíritos imperfeitos, que a matéria influencia no espírito, a matéria, de uma certa forma, comanda muito nossas ações. De segunda ordem, onde o espírito supera as influências da matéria e domina pelo espírito. E a primeira ordem, que são os espíritos perfeitos, isto é, nula é a influência da matéria, não tem nenhuma influência mais da matéria, são chamados espíritos puros ou perfeitos. Então, nós somos espíritos de segunda e terceira ordem. Então, espíritos imperfeitos, terceira ordem, espíritos bons, os bons espíritos de segunda ordem e os espíritos perfeitos de primeira ordem. Aí eu digo, mas eu não sou um espírito de terceira ordem, eu sou de segunda ordem, eu sou um bom espírito. O bom espírito é aquele que só tem desejo no bem. Não tem nenhum desejo no mal. Isto é, não tem raiva, não tem inveja, não tem ciúme, não tem rancor, em nenhuma circunstância da vida. Certo? Então, já dá para fazer uma, certo? Nem orgulho, nem egoísmo, né? Tem mais um pouquinho, né? Então, são aqueles que comem para viver e não vivem para comer. Então, é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque, de modo geral, nós que valorizamos a matéria, que ainda temos por objetivo a matéria, sempre achamos que viver é o mais importante. Tanto é quando morre alguém. Antigamente, quando morria alguém assim, e morreu com 20 anos, aí geralmente a pessoa fala, nossa, tão novinho, né? Hoje em dia a pessoa morre com 60 anos, poxa, tão novinho, né? Porque a sociedade está progredindo e a gente está vivendo mais. Mas, de modo geral, essa visão de que, olha, fulano de tal morreu, que triste. É assim que a gente acha? Por que a gente acha triste? Porque a gente só tem por vistas a matéria. Então a gente sempre fica triste com alguém que morre. A gente não para pensar, aquele ser, o corpo dele morreu por quê? Porque ele já cumpriu a sua tarefa e vai voltar para o mundo espiritual. Geralmente fica triste, aí tem aquelas cerimônias todas que a gente gosta. Antigamente ainda tinha o chamado luto, né? As pessoas tinham que usar preto, ficar ali presas àquela. Não, você não pode sorrir, não pode fazer isso, não pode. Por quê? Tem que respeitar os mortos. Porque ainda a visão é a matéria. Só que
todos nós temos um prazo de validade. Okay? Todos nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, uma tarefa. Essas tarefas e essas missões, nós estamos inseridos em 3 contextos. O primeiro contexto é o contexto individual, isto é, o contexto que está relacionado com as nossas vidas, o que eu faço pelo mundo. Eu posso fazer coisas boas e coisas não boas, não importa. Existe um contexto familiar, isto é, a família que eu estou inserido, que pode ser sanguínea ou não importa, mas aquela família que eu estou inserido, eu tenho as minhas relações. Então eu posso ser uma pessoa boa comigo mesmo e ruim com a minha família. Eu posso ser uma pessoa boa com a minha família e ruim comigo mesmo. E tem um terceiro nível, que é o nível mais coletivo. E que também eu posso ser uma pessoa boa em casa e ruim no coletivo. Eu posso ser uma pessoa boa no coletivo, ruim em casa e ruim comigo mesmo. Certo? E eu posso ser uma pessoa boa nos 3, ou posso ser uma pessoa má nos 3. Nas 3 formas de encarar a vida, tem consequências morais dos nossos atos. Então, tudo que eu faço do ponto de vista individual tem consequência do ponto de vista individual. Tudo que eu faço no contexto familiar tem consequência do ponto de vista familiar. E tudo que eu faço no coletivo tem consequências também no coletivo. E essas consequências são separadas, elas não estão relacionadas. Se eu sou uma pessoa boa em casa e ruim fora, então as minhas expiações vão estar relacionadas com o que eu faço de ruim fora, e vou colher os benefícios do que eu faço de bem na família. Tudo bem? Certo? Porque Deus é infinitamente justo, Ele dá a cada um segundo as suas obras. Só que nós somos religiosos, temos primeiro já olhando as coisas do ponto de vista da matéria. Já valorizamos mais o corpo do que o espírito. E temos uma visão mística de tudo. Um exemplo: quem aqui já entrou numa fila e aí resolveu sair da fila e ir embora? Quem já fez isso? Só esse povo aqui. Quem nunca só entrou numa fila e falou, foi embora. Quem já fez isso? Quem aqui já perdeu um ônibus? Hã? Não? Então, tem aquele que a gente perde, tem aquele que não que perde a gente, né? Aquele que passa direto. Isso, né? Quem aqui já perdeu o trem? Não? Trem? Já perdeu o trem? Quem aqui já perdeu o avião? Não? Perdoe? Eu nunca perdi avião porque eu nunca andei de avião. Por que eu estou falando isso? Você, naquele dia que você saiu da fila, está na fila, aí você saiu da fila, foi para casa. O que aconteceu? Nada. Né? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Beleza. Agora, quem já teve essa sensação assim, ou já pensou dessa forma? Toda vez que eu quero pegar, deixa eu ver, aqui é qual ônibus? 774. 774. Tem outros aqui? Não? 639. Quando eu quero 774, passa 200,639. Quando eu quero 639, passa 200. Quem já teve essa sensação? Vocês sabem por que isso acontece? Está vibrando. Hã? Está vibrando? Não, sabe por quê? Você está esperando o 774, certo? Se ele passar, você pega. Os outros que passam, você não pega. Não. Então, enquanto aquele não passa, você não pega. Depois que ele passou, você pega. Os outros que vêm atrás, você não se importa. Mas é como a gente está fixado no 774, a gente está esperando ele, os outros estão passando.
Mas parece que às vezes quando a gente quer ônibus, ele não tem. Sim, claro, mas quando ele aparece, você não pega. Então, Eu fiquei meia hora esperando. sim, acontece. E o pior, às vezes ele vem cheio, a gente fica, aí o motorista vai cortar, né? A gente vai quase no meio da rua, para. Aí o motorista para. Aí você entra no ônibus, quando ele começa a andar, no próximo ponto, você não para mais ninguém, não pode parar. Então, isso. É assim? Então, isso aí é porque nós estamos em terceira ordem, então por que eu estou querendo dizer isso? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, de modo geral, a gente não se apercebe muito bem, porque são coisas corriqueiras. Mas quando tem um abalo, um tanto quanto mais forte, principalmente quando está relacionado com vida, a gente sempre lembra de alguns casos. Um exemplo. Quantas vezes avião caiu e vocês ouviram a história? Fulano de tal ia pegar e não pegou. Que não era para a pessoa estar dentro dele, etc. Isso que acontece no avião acontece todo dia. Todo dia. É só você ir lá para o aeroporto e ficar observando. Todo dia vai ter gente chegando atrasado e perdendo o avião. Todo dia cai avião? Não. Mas a gente se fixa nisso. Vamos parar por aí, depois a gente volta. Agora vamos falar dos desastres naturais. O que é um desastre natural? São coisas que acontecem no nosso planeta, que acontecem agora e sempre aconteceram. Um exemplo, relâmpago. Acontece? Acontece. Vulcão entra em erupção. Acontece? Acontece. Terremoto. Acontece? Acontece. Maremoto, tsunami. Todas essas coisas acontecem e sempre aconteceram. E vão continuar acontecendo porque fazem parte da natureza. Agora, nós, de forma geral, hoje menos do que no passado. No passado, tudo, rigorosamente, tudo que acontecia na natureza era um recado de Deus. Se trovoou, opa, Deus está zangado. E engraçado que sempre Deus está zangado, nunca Deus está feliz. Teve um terremoto, Deus está zangado. Teve um eclipse, Deus está zangado. Teve um maremoto, Deus está zangado. Por quê? Que nós usamos, através dos milênios, a religião como um modo de oprimir as pessoas. Olha, está vendo aí? Deus, alguém, pode ler a Bíblia, Velho Testamento. Nós perdemos a batalha, porque alguma pessoa não está de acordo com a lei de Deus. Aí começava a caçar aquela pessoa. É sempre assim. Então, de modo geral, a gente tem essa tendência a achar que quando aconteceu alguma coisa foi um castigo de Deus. O mundo está perdido, o mundo está acabando por causa disso. Aí sempre tem um motivo. É porque agora as mulheres estão usando biquíni na praia, é porque o homem está querendo ser mais do que Deus, criou o bebê de profeta, é porque o homem está querendo ir na luz. Sempre tem uma explicação para alguma coisa. Esses são os problemas naturais, acontece, queira ou não. Agora, tem problemas que a gente pode evitar. Por exemplo, morar perto de um vulcão. Um dia ele vai entrar em erupção. Você pode passar a existência inteira e ele não vai entrar em erupção. Mas pode acontecer. Aqui não tem erupção. Ponto pra gente. Não tem furacão. Ponto pra gente. E nem terremoto. Mas tem política. Tem política, exatamente. Tem política, tem violência, né? Violência é um problema. Mas político tem Então. Só que o grande problema nosso também é que tem político. Quem são esses políticos? Eles vieram de Marte? Não. Eles vieram de Saturno? Não. Eles vieram dos Estados Unidos? Vieram de onde? Do Brasil, né? Foi eleito por quem? Brasil. Então, eles são representantes legítimos nossos. Eles são exatamente o que a sociedade escolheu para ele e que a sociedade se espelha. Uma vez eu estava na fila do banco, e aí a fila grande, o cara lá não atendia muito rápido e as pessoas naturalmente têm aquele hábito que a gente conhece de reclamar do cara, chamar de morcego, outra coisa. E aí eu estou lá na fila.
Daqui a pouco entra uma pessoa, sem falar nada, vai lá na frente e é atendido. E aí o que acontece? Todo mundo começa a reclamar, né? E aí a voz da consciência teve no meu ouvido e falou assim: eles estão reclamando, mas se tu tivesse oportunidade, todos eles aceitariam o salário da né? É exatamente nós, somos nós. Então, esse problema dos desastres coletivos e dos desastres naturais acontece, tá? Beleza. E tem um outro problema, que são os flagelos que nós criamos. Então, tem flagelos que são criados por nós. Exemplo, que agora aconteceu esses dias. Da barragem lá. Então, hoje, a empresa vai gastar no mínimo, 250 milhões de reais para indenizar aquelas pessoas. Eu garanto que se eles quisessem reforçar a barragem, todas as barragens, da forma mais perfeita, eles não iam gastar 10 milhões de reais. Mas a gente, que é espírito de terceira ordem, a gente fica sempre postergando ao máximo aquilo que a gente tem que fazer, até que venha as consequências. E aí tem outro problema. Então, outro exemplo, você vai morar num local aonde alguém diz para você: olha, isso aí não pode, isso aí tem risco de desabamento. A pessoa vai, aí vai outro, aí vai outro, aí vai outro, aí vai outro. O que acontece? Um dia aquilo vai abaixo. E aí a gente diz: oh, que tragédia. Será que é uma tragédia? Percebe? Essa, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual também. Olha, o Ministério da Saúde diz que fazer isso dá problema. Fazer isso dá problema. O que a gente faz? Aquilo que a gente quer. Um dia, o que acontece? Dá problema. Aí a pessoa diz assim: que desgraça. Meu karma. Oh, Deus está me castigando. Será que Deus está te castigando? Não. É uma lei natural. Faz parte da natureza. Você criou uma fatalidade para você. A fatalidade, ela está relacionada exatamente com as nossas escolhas. Então, exemplo, tem coisas que são fatais. Olha só. Você escolheu um organismo de acordo com suas necessidades de encarnação. Você escolheu um organismo que vai ter problemas de coração. Beleza? Você entrou naquele corpo, não tem jeito. A doença vai se manifestar, porque é genético, não tem jeito. O que você pode fazer? Você pode retardar ao máximo que aquela doença se aproxime, ou você pode antecipar também. Mas foi uma escolha sua. Percebe? Agora, do ponto de vista moral, a morte não deve ter esse peso que a gente dá. Não deve ter. Não deveria. Nós ainda cultivamos a morte. Então, as pessoas que desencarnaram, nesse momento, naquela situação, exemplo, de um avião, é possível que todas aquelas pessoas cometeram erros no passado e estão naquele momento para resgatar aquele erro do passado? É possível. É possível que aquelas pessoas individualmente estão cada uma resgatando o seu erro do passado? Possível também. Então não podemos afirmar de forma categórica que aquela morte está relacionada com aquele problema, porque isso aí é adivinhação. Infelizmente, nessas épocas que tem esses desastres naturais, esses problemas todos, sempre aparecem. Nós que somos espíritos, então, sempre aparecem esses oportunistas que recebem mensagens do além,
falando um montão de abobrinha e explicando o que aconteceu. Só que usam conceitos totalmente fora da doutrina espírita. E é um montão, por quê? São pessoas que se aproveitam da credulidade dos outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens. Geralmente quando eu fiquei até um pouco espantado, já surgiu mensagem falando do pessoal da França. Já. E não teve ninguém falando do pessoal lá de Minas, ainda não. Mas daqui a pouco aparece. Essas mensagens sempre é a mesma coisa, é igual aquele do vulcão. Está vendo? A humanidade está sujeita, porque estamos no mundo da transformação, etc. São palavras outras. Primeiro, a humanidade hoje está melhor do que no passado. Vocês concordam com isso? Então, se hoje nós estamos melhor que no passado, se no passado também a humanidade está perdida. Se está perdida hoje, está mais perdida ainda. Certo? Então, essa ideia de que a humanidade são sinais dos tempos. Todo lugar, quem quiser, acha sinais dos tempos. Que tempo? Não sei. O tempo que você quiser. Porque está relacionado com o que você. Então, o fim do mundo já foi no ano 666. O fim do mundo já foi no ano 1000. O fim do mundo já foi no ano 1666. O fim do mundo já foi no 2012. Quem lembra de 2012? Tudo vai. 2000 também, isso, o Big do Bug do mas as pessoas gostam. As pessoas gostam de contar. Eu trabalho em comunidade. E aí, tem grupo de WhatsApp, a pessoa pergunta, e aí, que está aí? Eu sempre respondo, se ninguém falou nada, é porque não aconteceu nada, porque notícia ruim chega rápido. Se ninguém está falando nada, não aconteceu nada. Porque se acontecesse, alguém ia falar. E a gente tem essa tendência. Então, essa nossa preocupação é um problema sério. Tá? No passado se errou, sim, tanto individualmente, tanto no nível da família, quanto no nível da sociedade. Os resgates acontecem? Acontecem. Mas só que a gente tem que aprender como espírita a saber separar e não ficar interpretando tudo de tudo. Primeiro que a gente não sabe. Se você não sabe o que você está falando, quem fala daquilo que não sabe é leviano. Certo? Eu não sei. Eu posso até dizer, é possível. Possível é. Agora dizer que é. Por exemplo, tem uma pessoa que é cega. Aí eu digo assim, está vendo aí? O pseudo-sábio é assim, está vendo aí? O fulano de tal é cego. Por quê? Porque na outra encarnação ele usou mal a sua vista. Que base que eu tenho para afirmar isso? Nenhuma. Estou chutando, estou sendo mentiroso. Fofoqueiro do além. Isso aconteceu até na época de Jesus. Jesus tinha lá o cego de nascença e os discípulos perguntaram para ele: por que ele está cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Por que eles fizeram essa pergunta? Por causa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus terrível e ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Esse era o Deus que as pessoas entendiam. Na época, Deus era terrível, Deus era cruel, Deus era ciumento e vingativo, está lá. Então, por isso que os discípulos perguntavam, e Jesus disse: nem ele, nem os pais deles. Isso aconteceu para que se manifestasse o reino dos céus. Isso é, foi uma prova que o Espírito pediu, ele não precisava passar por aquilo. Então, quem é que pode chegar e dizer: isso aí aconteceu por causa daquilo? Não pode, não devemos. Então, essa é uma reflexão importante. Outra coisa também, de vez em quando, que aparece por aí: vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil. Mas o Brasil não vai mudar por oração. Não muda. O Brasil vai mudar quando nós mudarmos. A oração favorece. A oração é a melhor ferramenta que nós temos para facilitar as nossas disposições para o bem.
Mas quem faz o bem somos nós. Eu tenho que orar para estar bem para fazer. Orar e não fazer não adianta nada. Até gostaria. Eu até gostaria, porque eu sou preguiçoso. Poxa, se pudesse ter uma coisa mágica, poxa, não seria bom? Seria maravilhoso. Eu vim aqui, vocês botavam a mão na minha cabeça, eu saía daqui. Seria maravilhoso, só que não é assim. Deus não quer que seja assim. Faz parte da lei da natureza. Então, nesses momentos, às vezes a gente fica mais propagando o mal do que valorizando o bem. Então agora tem que, né? Foi os nossos irmãos muçulmanos, porque os muçulmanos são maus. Os muçulmanos são maus. Quantos terroristas vocês acham que existem? Não sei. 1 milhão, vamos exagerar, 1 milhão de terroristas muçulmanos. Tá, quantos muçulmanos existem? Mais ou menos 900 milhões. É um pouco exagerado, né? É a mesma coisa umas pessoas falam assim, fulano de tal nasceu na favela, vai ser bandido. Quantas pessoas que vivem numa comunidade são bandidos? Sei lá, de 100 mil, A maioria não. deve ter o quê? 300 bandidos? E o resto? É bandido? Percebe como é que a gente gosta de generalizar? Esse é um problema. Nós não temos uma postura de ter um bom senso ao analisar as pessoas, de analisar os fatos. Nesse momento a guerra está, como tem muçulmanos e tem o pessoal da França que está no momento agora, né? Aí a gente está vendo o que os muçulmanos estão fazendo, porque agora é o nome da facção, Estado Islâmico, o Estado Islâmico. Aí, calma, gente, não é verdade. Foi a bomba, foi o brilho. É bom você não acordar. Aí você pega assim, olha só, lá no país, nesse país, tem o grupo A de muçulmano e tem o grupo B de muçulmano, ok? Tudo bem? Os Estados Unidos atacam o grupo A e dão arma para o grupo B. A Rússia ataca o grupo B e dá arma para o grupo A. Como nós só recebemos as informações que passam pelas agências de publicidade daqui do lado dos Estados Unidos, esses aqui são os terroristas, os outros são rebeldes. Quando eles mudarem de lado, de cá vai ser rebelde e de lá terrorista. Ok? Quando Bush disse o eixo do mal é o Iraque, o Irã e a Coreia. Esse é o eixo do mal. O eixo do mal segundo quem? Segundo os Estados Unidos. Agora, se você for lá na Coreia e perguntar quem é o eixo do mal, ele vai dizer Estados Unidos, Inglaterra, França. Então, às vezes a gente é induzido ao ódio por causa da manipulação, por causa de desejo de petróleo, por causa do desejo de metais, etc. Indústria bélica, que essas guerras ajudam a vender, e a gente está ali brigando porque os muçulmanos. Ok? Então, existem coisas acontecendo no mundo inteiro, o tempo inteiro, na África, no próprio Oriente Médio, pessoas, crianças morrendo o tempo todo. Às vezes a gente foca muito num local achando que isso é um acontecimento absurdo. Jorge, então você é a favor? Não sou a favor de nada. Eu sou a favor da vida. Eu sou contra o assassinato em qualquer situação. Sou a favor da vida em qualquer parte. Então eu condeno o assassinato em qualquer parte. Agora, não vou ficar tomando partido para não ser manipulado. Ok? Tudo bem? Então, gente, essas mortes que acontecem, primeiro tem as mortes que acontecem por causa dos desastres naturais. E aí Kardec pergunta aos espíritos, mas por que isso acontece?
Qual a utilidade disso? Para que vocês aprendam a se precaver. Por que hoje temos um montão de vacina? A gente já nasce ganhando um montão de picada, não é isso? Por quê? Mas não quer ter varíola, não quer ter poliomielite, mas não sei o que, não é isso? Tudo isso, essas vacinas só vieram porque vieram as doenças antes. E aí, sabe o que as pessoas falavam a respeito da peste negra, da peste bubônica? Sabe o que elas falavam? Era o castigo de Deus. Culpa sempre de Deus. Foi Deus, você não está mirando por onde não está orando no domingo. Está vendo aí? Olha, Deus está castigando. Por quê? As pessoas não sabiam que Deus era amor, né? A essência de Deus é o amor. Então eles achavam que Deus era um Deus terrível. Aí as pessoas aprenderam, pelas dificuldades, a fazer as vacinas, muitas doenças desapareceram. E assim outras. Nos próximos séculos, essas doenças praticamente todas vão desaparecer. Por quê, Jorge? Você é profeta? Não. Eu uso a minha razão. Em primeiro lugar, a ciência está desenvolvendo absurdamente. Sabe por que ela só não desenvolve mais? Porque a gente não quer. Porque a gente quer ganhar dinheiro com ela ainda. De laboratório. Exatamente. Então não há interesse. Só quando fere coletivo, aí sim. Aí as pessoas se coçam. Por esse motivo. E segundo, porque nós estamos progredindo. E quanto mais a gente progride, menos necessidade de sofrimentos nós teremos. Então, duas coisas apontam para o mesmo caminho, o progresso da ciência e quanto menos necessidade de sofrimento nós teremos. Se eu agora estou trabalhando para fazer o bem e, consequentemente, pagando meus erros do passado, o meu futuro vai ser um futuro melhor, não vai? Vai chegar um ponto em que não precisarei mais de doenças. E aí vai ser uma beleza. E aí todas as doenças chegarão à sua cura natural. Percebe a forma diferente de se encarar as coisas? Olha, nós estamos no mundo 2015. Para onde esse mundo vai? Olha, ele vai se afastar um pouquinho, vai girar, vai voltar, vai girar, vai voltar, vai ficar nessa órbita aí, em torno do Sol e o Sol em torno da galáxia. Para onde ele vai? Ele vai e a nossa galáxia está indo de encontro a uma outra galáxia, ela vai se chocar. Né? Mas não se liga não que isso vai ser só daqui a alguns milhões de anos. E mesmo assim, as galáxias estão tão perto que se alguém estiver vivendo, nem vai ver nada de diferente. Tá? Mas, eu poderia usar isso aqui também, com aquele tom, né? Vocês sabiam que a nossa galáxia está indo no encontro de outra galáxia? Aí, ai meu Deus, o que tá vendo? Orem, porque você não sabe o dia. E todo mundo já começa a treinar, meu Deus, será? Kardec pergunta aos espíritos: o mundo de regeneração, como vai acontecer? Eles dizem: como de ordinário. Igual no dia ontem que você foi comprar pão, comprou pão, voltou para casa, então vai ser um dia assim. As coisas se transformam naturalmente. Mas a gente ainda se prende a gostar de olhar para o lado negativo das coisas. A justiça existe. Os erros devem ser acertados. Esses que estão hoje fazendo besteira vão ter que voltar aqui na Terra ou em outro lugar semelhante para expiar os seus problemas. Se fez junto, provavelmente vai ter que pagar junto. Se fez sozinho, vai pagar sozinho. E nós? Qual é a parte que nos cabe? Cuidar do nosso esqueleto para a gente poder. Esqueleto espiritual, né? Esqueleto não vai ficar. Não tem esqueleto espiritual, não, tá? Mas cuidar do nosso a fazer. Evitar nesse momento essas ondas que acontecem. Porque você, quando acontecem esses problemas nas redes sociais, fulano, está vendo? Tem que acabar, tem que matar, tem que fazer isso. Aí a gente está entrando numa onda mental de desequilíbrio. Aí chega no final da semana, aí fala assim: eu estou tão problema,
Ai, não estou me sentindo bem, eu tenho que ir lá no centro principal, tomar uns passes, entendeu? Que eu estou precisando. Eu acho que tem um problema aqui comigo. Tem! Sim, os seus pensamentos, esse é o problema. O ar está carregado. O ar está carregado, eu estou sentindo umas aproximação de calafrio, sim. Você que atraiu pelos seus pensamentos. É natural, é lei da natureza. Kardec falando lá dos espíritos. Os espíritos maus são atraídos pelas nossas imperfeições, como as moscas varejeiras são atraídas pelas feridas pustulentas. Tem uma ferida, não começa a aparecer mosca? Ela sente cheirinho nesse, já começa a posar ali. Então, os nossos pensamentos, o espírito que sente aquela energia, que beleza, ele gosta disso, também gosta, ele se aproxima. Afinidade. Vai falar o espírito mal. O que é mal? É um amiguinho. Amiguinho, colega, pensa igual a você. E tanto para as outras coisas também, para a tristeza. Quantas vezes na reunião mediúnica, a pessoa está com problema, está triste. Aí o espírito aparece, a gente evoca o espírito e fala, não, eu estou tão triste, eu não tinha amigo, eu encontrei essa pessoa também tão triste igual a mim, e a gente se afinizou, eu fiquei pertinho dela. Né? Afinidade. Então, a gente tem que pensar, tentar. Por que eu falo tentar? Porque o nosso discurso, o discurso espírita, ele é muito bonito, mas a nossa ação espírita, às vezes, não está de acordo. O Espiritismo preconiza a fé raciocinada. Preconiza. De preconizar e ter a fé raciocinada, vai uma distância absurda. O Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Usar essa caridade para nós o tempo todo vai uma distância grande. E essa caridade, tanto para o mendigo que está ali do outro lado da rua, quanto para o muçulmano que está lá. Porque, na verdade, o muçulmano que está explodindo bomba é muito mais digno de pena do que o mendigo que está do outro lado da rua, que joga. Por que você está querendo dizer isso? Porque um é melhor que o outro? Não. Porque um está indo com milho, o outro está voltando com fubá. Entenderam a analogia? Um já foi, esse que está sofrendo aqui, já está voltando, já está resgatando, já está na situação melhor. Esse aqui ainda vai ter que se arrepender, expiar, para depois reparar. Talvez aquele ali já esteja até reparando. Então ele já está na libertação, na portinha da libertação. Esse é o ponto de vista espírita. Uma vez eu vi também isso aí, a pessoa quase me bateu na rede social. Tinha um rapaz, olha só. Vocês são espíritos de terceira ordem, eu sei que vocês vão discordar de mim. Então, eu também sou. Aí, tinha um muçulmano, agora tudo é muçulmano, né? E tinha um menino que, segundo a narrativa, era um menino cristão, devia ter uns 3 anos. E aí o rapaz estava com a pé em cima da barriga do menino, da criança, e a narrativa dizia que ele ia esmagar aquela criança, porque ela era uma cristã e ela infiel deveria morrer. E aí, para minha infelicidade, eu botei assim, eu tenho muita pena desse muçulmano. Para quê? Mas você não pode, você tem que. Aí começa aquela. Aí o instinto de terceira ordem vem. Tem que pegar e cortar ele com um alicate de unha, não sei o quê, trabalhar, jogar limão. As pessoas, ela tem uma criatividade assim, que eu fico, meu Deus, né? É para torturar, ela faz isso, não sei o quê, pinta não sei o quê nos olhos. Gente, pelo amor de Deus, vamos olhar como espírito. Aquele ser ali não tem muita consciência da vida. Vai morrer? Se for morrer, vai morrer. E aí? Morreu, acabou. Vai voltar para o mundo espiritual. Cumpriu o que tinha que cumprir. E aquele outro? Talvez ele nem morra. Infelizmente para ele, vai viver mais, para se endividar mais ainda, para levar mais séculos ainda, para poder resgatar o seu mal. Vai ter que sofrer muito nessa vida, no mundo espiritual, reencarnar para sofrer e quem sabe ter que desencarnar e reencarnar de novo para pagar os seus problemas. Quem é mais digno de pena? Percebe? O olhar espírita e o olhar da matéria.
Então, quando a gente observar esses resgates coletivos, vamos tentar, é um exercício, observar pelas leis, ótica das leis naturais. Morreu. Morreu por que ele morreu? Morreu porque pessoas morrem. Ah, mas o cara não cuidou da barreira. Sim, esse é o infeliz. Esse é o infeliz. Ele arrumou problema para ele. E aqueles que morreram? Aqueles que morreram vai depender do tipo de vida. Uns vai ser resgatado mais rápido, outros precisam ainda passar um tempo no mundo espiritual, refletindo para entender o que é a vida espiritual, porque ele nunca olhou para isso. Não é que Deus está castigando, ele tem que parar. É aquele momento em que ele tem que refletir. Se ele nunca olhou para o mundo espiritual, buscando entender o que é o mundo espiritual, ele vai se sentir como o cachorro que caiu no caminhão de mudança. Já viu? Caminho, ele não sabe para onde ele conhece, não mijou em nenhum poste, não sabe para onde ele vai e fica perdido. E assim acontece com os espíritos que não valorizam e não param para refletir sobre as coisas do espírito. Por quê? Eu vou dar uma notícia triste para vocês. Todo mundo aqui vai morrer. Vocês sabiam disso? Hã? Sim ou não? Quem está disposto a morrer amanhã? Ninguém, né? Tem um problema. Né? Mas vai acontecer. Então, olha só. Amanhã, semana que vem eu vou viajar para a Sibéria. Vocês sabem onde é a Sibéria? É um dos lugares mais frios do mundo. O que você vai fazer? Semana que vem você vai para lá. O que você vai fazer? Comprar casaco, uma botinha, luva, máscara, tocar ninja. Eu já boto, eu sou cliente, tocar ninja, não sei, é assim? Porque você sabe que você vai. Não sabe? Você vai. Porque se você não for, você vai sofrer muito, não é? A mesma coisa é com a morte. Nós vamos morrer, todos nós. Ah, quando, Jorge? Eu sei, no dia que você acabar de cumprir a sua tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa. Eu vou ser honesto com vocês, eu gostaria que minha tarefa acabasse aqui agora. Olha só que vai dar trabalho vocês me levaram. Mas por mim, beleza. Ah, Jorge, isso é uma família. Minha família vai cumprir a tarefa dele quando a gente se reencontra. Ai, que história, que papo único. Ai, não quero nem pensar nisso. Não vai pensar, uma hora ela vai chegar. É que ninguém tem pressa. Ninguém não, tudo bem. Se não tem pressa, então aproveita a vida. Eu sempre falo para as pessoas, morram todo dia. O que é morrer? É você se desprender das coisas. Às vezes você está brigando com alguém ferrenhamente, porque fulano de tal está usando a roupa tal, de não sei o que, eu não quero, outro quer, mas eu não quero, outro quer. Então você para assim e pensa, se eu morresse agora, isso ia fazer diferença? Não, então deixa para lá. Entendeu? Morrer? É o morrer aqui, ó. Se você for fazendo isso o tempo todo, vai chegar um momento em que realmente você vai morrer, mas você já está tão preparado que chegou a hora. Percebe? É um fenômeno natural. A morte é natural. Agora, nós temos que aprender a lutar contra as questões das dificuldades do mundo para prevenir esses problemas coletivos. Então, se tem um avião, faça a manutenção. Se você está na situação de risco, faça as contenções. Se você está inserido em algum lugar, lute pelo seu bem-estar. Faça a sua parte, para que quando vier o momento da morte, a sua consciência não te cobre. Porque é ela que nos cobre. Percebe? Então, gente, nesses momentos, a batalha das informações que estão por aí, vamos deixar para quem trouxe a informação, nem cair no lado místico, vamos orar para acabar as guerras, porque a guerra não vai acabar porque você orou. Você pode orar para que as soluções cheguem de forma melhor, mas vai ter que alguém solucionar. Tá? E nem também ficar, olha, está vendo aí, agora esse cara que é o dono dessa empresa deveria ser cortado
advogado, também cortador de unha, não sei o que, cortar, jogar limão, engano, também não vai adiantar nada, nem para ele, porque ele já está com vergonha, já está muito arrependido, e nem para você, porque você está atraindo do seu lado pessoas que gostam e têm esse mesmo pensamento. E aí, quem recebe o reflexo dos seus pensamentos é o seu próprio corpo. E aí você adoece. E depois que adoece, bota a culpa nos espíritos. Foi um obsessor aqui que está fazendo Não, você mesmo. Então, gente, coisas acontecem. Tá? Então, e fulano de tal saiu, naquele momento saiu porque ele saiu. Pode ter um espírito que diz ali na hora para ele, sai? Sim, pode ter. Mas às vezes é o seu próprio pensamento também. Os espíritos também dizem. Às vezes você está no ônibus, aí entra um pretinho, igual a mim, assim, né? Talvez não de calça, a pessoa já treme. Por quê? Porque a sociedade diz que pretinho no ônibus é problema. Aí você, acho que eu vou descer. Você desce. Fala assim, não, recebeu uma inspiração para descer. Não, você que tem que descer. Pode acontecer um assalto? Pode, mas eu estou dizendo que só porque é pretinho que vai lá. Tem pretinho e branquinho comando, beleza? Mas pode não acontecer nada. Essa visão 100% mística de tudo, a gente tem que segurar ela. E viver de forma de qualidade. Buscar qualidade de vida. Qualidade de vida é ter bons pensamentos. Porque esses bons pensamentos nos ajudam a ter boas ações. E as boas ações nos tornam seres melhores. E nos tornando seres melhores, nós mudamos o mundo. E que Deus nos ajude para que a gente possa mudar o mundo. Porque essa é a vontade dele. E todos nós chegaremos lá. Uns mais rápido do que outros, mas todos chegaremos. E que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Muito obrigado. Agradecendo, né, essa nossa